Olá a todos, amigos da BTT. É um prazer muito grande estar aqui respondendo esse convite do mestre Eliel. E a ideia é passar um pouco da minha visão, das coisas que eu venho desenvolvendo através do curso da BT que eu fiz, das leituras que eu venho fazendo. Na minha prática, eu costumo dizer que eu sou um professor muito chato, muito cri-cri nas coisas, querendo saber o porquê fazer, como fazer da melhor forma. E eu acho que esse jeito de encarar as coisas acabou me dando uma fundamentação, uma maneira mais documentada, uma coisa mais consistente daquilo que eu acredito. E eu acho que isso tem contribuído para outros professores, os cursos que eu venho ministrando, a aceitação tem sido boa, a resposta tem sido positiva, e a ideia é realmente passar um pouco daquilo que eu acho que pode fazer diferença para o trabalho de todos vocês, o nosso trabalho, porque eu realmente acredito que o resultado de cada um é o resultado de todos. Então, assim, é importante que saia medalha, que os resultados melhorem, porque não tem competição, na verdade, assim. O Brasil melhorando o taekwondo vai ser melhor para todo mundo. Isso é algo que eu realmente acredito. Então, vamos lá. Então, o objetivo, na verdade, é mais trazer para a consciência coisas que a gente já sabe. Eu tenho certeza que muita coisa que eu vou colocar aqui, a grande maioria já pensou parecido, já desenvolve, mas, de repente, vendo documentado, vendo mais organizado, fica mais fácil de ter esse conhecimento mais pronto para usar e a partir daí também ter novas ideias, elaborar novas coisas e contribuir um pouquinho. Apresentar propostas, quando eu falo que é baseado em ciência, porque de fato eu leio um pouquinho, eu tenho tido contato com doutores, com pessoas que estão muito próximas da ciência, mas eu não sou cientista, eu não sou pesquisador, então eu uso a ciência como um apoio. Mas também uso muito a reflexão crítica, eu uso muito questões de lógica, analogias com outras áreas de conhecimento para estar também embasando aquilo que eu faço. Bom, no módulo 1 a gente vai discutir mais a questão de alguns conceitos básicos e do treinamento técnico. Fala um pouquinho sobre o aspecto técnico. E aí, como conceito básico, eu costumo iniciar o curso com essa frase aqui, que é uma frase que a gente às vezes usa, muito natural. O atleta fez o treino físico pela manhã e o treino técnico à tarde. E aí eu costumo perguntar o que tem de problema nessa frase? Por que essa frase não está legal? E eu deixo o pessoal pensar um pouco, refletir. Eu escuto muitas coisas assim, eu prefiro que o treino técnico seja de manhã, ou então, assim, se não tiver exatamente com o mesmo objetivo não vai ser legal, é melhor fazer físico, técnico, tudo junto. Mas a questão que eu quero chamar a atenção, que alguns colegas já têm isso muito forte na cabeça, mas outros ainda acabam não se dando conta, é que todo treino ele é físico. Não tem como eu treinar taekwondo sem estar usando o meu corpo, sem estar gastando energia, sem estar estimulando o sistema energético. Então, assim, e muitas vezes a demanda fisiológica, a demanda de gasto energético do treino dito técnico, ela é muito maior do que aquele que é dito físico. Então imagina a seguinte situação, de manhã o atleta faz um treino de força máxima, com poucas repetições, a carga elevada, pouca repetição, intervalos grandes. Esse treino vai ter uma característica muito alática. E esse treino, em termos de demanda fisiológica, em termos de desgaste de energia, ele é um treino que não tem uma demanda tão grande. E aí, à tarde, esse atleta faz um treino de luta, com vários rounds de luta, com proteção, com placar. Se você comparar a demanda fisiológica, a intensidade fisiológica dos dois treinos, o treino dito técnico ele vai ter um impacto fisiológico muito maior do que aquele treino físico, que foi dito físico, que foi feito pela manhã. Então, assim, quando a gente elabora os nossos treinamentos, a gente tem que estar muito consciente dos sistemas energéticos que a gente vai estar atacando, ou dando ênfase. E aí, vamos lá. Bom, se tudo é físico, eu acabei de falar que todo treino é físico, excetuando talvez a visualização, o relaxamento, a meditação, alguma coisa desse tipo. Tirando isso, falou que está fazendo aramaki, está fazendo kibonojaki, está fazendo step, está lutando, flexibilidade, seja o que for, o treino ele é físico. Então, como é que a gente vai diferenciar, para a gente organizar melhor os tipos de treinamento? Então, na literatura, a gente tem os 3 tipos de exercícios. Exercícios gerais, que no nosso caso, como a gente é do taekwondo, tudo que não é taekwondo é geral.
correr, pular, fazer musculação, natação, ciclismo, trabalhos de força, abdominal, LPO, tudo que não é do Taekwondo a gente vai chamar de exercício geral. Aquilo que for do Taekwondo, falou que está na base de luta, step, chute, bloqueio, a gente vai chamar de específico. E os exercícios próximos da lógica da competição, a própria competição, um treinamento de luta com placar, com situações de combate, até trabalhos de velocidade de reação com raquete, mas mais próximo da lógica do combate, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai chamar de exercício competitivo. Então são os três tipos de exercício para facilitar a nossa organização. Um conceito muito importante, nos cursos que eu ministro, eu tenho perguntado para quem é da área de educação física se esse conceito foi visto durante o curso de educação física. E a resposta que eu tenho tido é que não. O pessoal que cursou, que vem da graduação, eles falam, não, atividade aberta e fechada é um conceito que a gente não viu. E eu também não vi. E olha que eu fiz uma graduação muito boa aqui no Rio de Janeiro, considerada uma das melhores, mas na minha época ninguém falou de atividade fechada e aberta. E hoje eu considero talvez um dos conceitos mais importantes. O que é uma atividade fechada? Vamos começar pela fechada. A atividade fechada é aquela que não tem entrada de informação durante o processo. Então, por exemplo, o cara vai fazer um levantamento olímpico. Ele segura o peso, concentra, faz um movimento potente, rápido e eleva o peso. Durante o movimento, ele não tem que se preocupar com o movimento do adversário, do árbitro, se o peso... É uma coisa muito rápida. Então não tem entrada de informação durante o processo. É uma corrida de 100 metros. Eu costumo dizer que tirando o Bolt, que consegue ainda olhar para a câmera, dar uma risadinha, fazer uma graça, tirando o Bolt, todo mundo prepara no bloco de saída, larga o mais rápido possível e corre o mais rápido possível até o final. Você não tem muita entrada de informação ao longo do processo. Esportes como jogos coletivos, futebol, vôlei, basquete e os esportes de combate têm interação o tempo todo. Então, assim, a entrada de informação durante o processo é muito grande. A quantidade de estímulos e de respostas diferentes também é muito grande. Eu não tenho só uma resposta para fazer. Eu tenho várias respostas que eu posso utilizar. Então, isso é uma atividade aberta. Então, esse conceito ele é muito importante porque a gente vai ver que alguns teóricos, alguns acadêmicos, alguns professores também costumam dizer que, às vezes, o problema pode ser que a gente treina muito na lógica fechada e não faz o treinamento em situações mais abertas. Aí a J.D. Jones, talvez a maior referência hoje do Taekwondo, talvez o atleta, mesmo entre os homens e as mulheres, talvez a maior referência que a gente pode acompanhar, ela e os treinadores dela, Garrett Brown e o Paul Green. E aí a gente chega no conceito de lógica interna do combate. Isso aí na literatura eu vi poucas coisas, o Kosubi e Kosubi, eles falam disso, a gente tem alguma coisa no Chile já sendo falado, mas esse material eu tirei mais do futebol. Eu peguei o que está sendo falado sobre o futebol, em termos de lógica de jogo, e adaptei, trouxe para a realidade do Taekwondo e cheguei a algumas características que eu acho que são importantes, eu acho que é bom a gente considerar. Então a definição de lógica interna é o produto da interação entre as principais regras da modalidade e a evolução das soluções práticas encontradas pelos lutadores decorrentes de suas habilidades táticas. E é importante dizer que esse conceito de lógica interna ele é feito a partir da observação do combate. Então a gente observa como é que o combate se desenvolve, como os atletas resolvem os seus problemas, e a partir daí a gente começa a pensar, a tirar algumas características que são muito importantes do combate, da dinâmica da luta em si. E aí, como primeira característica, a gente vai ter uma imprevisibilidade muito grande. E aí alguém pode falar assim, Alain, mas todo esporte é imprevisível. Aquela famosa frase, o futebol é uma caixinha de surpresa. De fato, todo esporte é imprevisível. Porém, os esportes de combate eles são mais imprevisíveis ainda. A começar porque é um esporte individual. Então, se o atleta acorda mal naquele dia, se ele tem um resfriado, se ele tem uma notícia ruim, ou se ele se machuca durante a competição, isso já vai impactar fortemente no resultado da partida. Segundo, porque a gente tem possibilidade, e aí talvez seja o maior impacto, a gente tem possibilidade de ataque a qualquer momento. Então, a qualquer momento, iniciada a luta, iniciado o combate, eu posso atacar a qualquer momento e o meu adversário também pode. Então, isso gera um nível de estresse, um nível de tensão, necessita de uma atenção muito grande, porque a gente pode ter esses estímulos a qualquer momento. Tá? Outra coisa que aumenta a imprevisibilidade dos combates é a questão da pontuação diferente
Então eu posso estar ganhando 2-0, você tomar um mongolô, ou um chute com gira embaixo, um chute de 3 ou 4 pontos, esse resultado se inverte. Eu posso estar ganhando agora de 19-0, né, ao final do terceiro round, 19-0, e se eu levar um nocaute eu perco a luta. Então, assim, o nocaute, o 10º canchon, né, isso são situações que invertem o resultado da luta de uma maneira muito repentina. A gente tem que considerar isso. Decorrente dessa possibilidade de ataque a qualquer momento, a gente tem a segunda característica, que é a simultaneidade. Então, assim, pode acontecer ataques ao mesmo tempo. E daí eu vou ter que atacar e defender ao mesmo tempo. Então, ações de ataque e defesa ao mesmo tempo. Ações de ataque e esquiva ao mesmo tempo. Então, muitas situações, controle da distância, ataque, tudo vai acontecer de maneira muito sincronizada, muito simultânea. O atleta tem que estar preparado para lidar com isso. E aí eu trouxe essas duas imagens. O pessoal, no último seminário que eu ministrei, tinha uma galera adolescente que não reconheceu nenhuma das duas. Eu fiquei me sentindo meio velho. Mas o primeiro filme é o filme do Bruce Lee, Enter the Dragon, Operação Dragão. O segundo é o Bloodsport, né, o Grande Dragão Branco. E aí a gente tem duas frases importantes. Né? Quando o Ohara quebra a madeira na frente do Bruce Lee, ele fala para o Ohara, boards don't hit back. Madeiras não revidam. E depois que o Van Damme explode o último tijolo, né, no filme Grande Dragão Branco, né, o tijolo de baixo, primeiro de baixo, ele explode o tijolo. O Boryong, o personagem Chung Li, chega para ele e fala, muito bom, mas tijolo não revida. E isso é uma grande máxima da arte marcial, do combate. A raquete, ela não revida. Então, assim, a gente tem que trabalhar em situações de oposição. Oposição é a grande característica dos esportes de combate. E o que vem a ser oposição? Qualquer ação que o adversário faz para atrapalhar a minha vida. Bom, se eu ataco e ele defende, a defesa é uma oposição. Se eu ataco e ele esquiva, a esquiva é uma oposição. Se ele me ataca, ele está se opondo, se ele contra-ataca. Então, as interações entre os atletas são as oposições que a gente vai ter que vencer, superar. Na verdade, ganha no taekwondo aquele que se sobressai nas situações de oposição. Então a gente tem um alvo que é móvel, diferente de um basquete ou de um vôlei. Né? O vôlei, o alvo é o chão, que é fixo, no basquete é a cesta, que é fixo, no futebol é a trave, né? O gol, que é fixo, e o nosso alvo é um alvo que se movimenta, que se opõe, que nos atrapalha. Outra característica importante é a intermitência. A gente faz um esporte que tem ação mais intensa e ações menos intensas, ou períodos quase que sem ação. Então acontece uma troca de chute, um momento de espera, de preparação, a troca de chute, espera. Isso complica um pouco a nossa vida, porque quando a gente vai estudar, principalmente a parte de sistemas energéticos, a grande parte da literatura, que a gente tinha até há bem pouco tempo, ela fala muito sobre esportes contínuos. Então considera muito a corrida em máxima velocidade, o pedalar, o nadar, mas pouca coisa, e o que tem ainda é um pouco nebuloso, sobre o esporte intermitente. Agora, com a questão do HIIT, isso está melhorando. O HIIT está chegando muita força no meio acadêmico. E uma coisa que é muito específica nossa do taekwondo, de todo esporte de golpes percussivos, é a questão da gente resolver problemas de encontro. Eu tenho que fazer com que haja um encontro da área permitida para pontuar, o punho e o pé, e no caso do pé, precisamente a região onde tem os ímãs, no caso da Ledô, na região onde tem a área de transmissão, no caso da KPIP. Então é a área que pontua encontrar com a área permitida para que haja o ponto. Então, assim, tem situações que são... Quando a gente começa a observar com esse olhar, e a gente começa a ver os padrões de deslocamento, as soluções acabam ficando mais fáceis. A gente vai ver isso no segundo módulo. Mas entender que a gente busca resolver problemas de encontro é um fator muito importante. Então, aí o campeão olímpico até 68, o Gauss. E aí a crítica que a gente recebe, muito no meio acadêmico, é o seguinte: a gente tem autores, grandes autores que eu aprecio muito, mas que eles batem às vezes muito forte. Eles dizem o seguinte: a luta, o combate, ele acontece dessa maneira, como eu falei, na lógica interna, e no treino só se treina dessa. Então no treino só se faz atividade fechada, mas deveria ser aberto. Só se faz atividade isolada, ou seja, só ataque, só defesa, só contra-ataque,
mas as ações acontecem de maneira simultâneas. No treino, é muito comum o atleta colaborar com o outro, ou seja, ele ataca e abre a guarda, deixa o outro pontuar. E na luta isso não vai acontecer, tudo que o outro não quer é ser pontuado, então ele vai evitar, ele vai atrapalhar. Então a gente tem a colaboração e aqui a oposição. Em algumas escolas se usa muita atividade cíclica, né, chutar o tempo todo, durante um tempo. E a gente já viu que durante o combate é a coisa mais intermitente. Quando eu comecei a ler isso, a primeira reação que eu tive foi falar, esses caras não sabem de nada, eles estão lá na academia, na universidade, e ficam falando do nosso trabalho aqui, quem sabe sou eu. Mas depois eu absorvi o golpe e falei, não, essa crítica ela é de fato real, mas eles não propõem muitas soluções, então eu propus as minhas. E eu acho sim que isso aqui é muito necessário, essa lógica mais fechada, mais isolada, com colaboração, é fundamental para a gente começar o trabalho. O aluno que está começando, de fato, um tem que chutar, o outro vai esquivar para bater, o que atacou ele tem que colaborar, ele tem que deixar, porque senão o treino não acontece. As atividades isoladas, se você coloca uma criança, um atleta iniciante, para fazer 2, 3 atividades ao mesmo tempo, ele vai se complicar. Então, assim, de fato, a gente tem que começar por essa. Mas é bom que a gente crie caminhos, níveis, para chegar nesse processo aqui. Essa imagem está no livro, na Enciclopédia do Taekwondo, aqui são os princípios do Taekwondo, cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, espírito indomável. E a gente vai começar a falar mais sobre a técnica. Eu costumo contar uma historinha que é a seguinte, imagina que 2 professores chegaram para visitar a academia de um terceiro professor. Eles chegaram lá e ficaram observando um pouco a aula, e o que eles viram da aula foi só chute na raquete. Então tinha uma galera chutando, tinha uma coluna, um atrás do outro, alguém segurando a raquete, o pessoal chutando. Eles só viram isso da aula, e aí um vira para o outro e fala assim, pô, nossa, aquele rapaz ali tem boa técnica. Identifica de um grupo, ele escolhe um e fala, pô, aquele ali tem boa técnica. Aí eu pergunto, é possível essa frase? A gente fala isso? É comum no nosso meio? E geralmente as pessoas falam, sim, é uma coisa que acontece, pode acontecer. E aí a pergunta que vem é o seguinte, o que a gente quer dizer quando a gente só de olhar a pessoa chutando, a gente consegue afirmar isso, pô, aquele atleta ou aquela atleta tem boa técnica. E aí as respostas vêm assim, o chute correto, faz o chute de maneira fluida, faz o chute no padrão que a gente ensina. Então tem algumas respostas que para mim eu acho que não ajuda muito no nosso trabalho. Claro que um professor bem treinado, que dá aula há algum tempo, ele sabe qual é o padrão que ele busca quando ele está ensinando a técnica. Embora essa questão de padrão também seja, depois a gente vai ver que é bom a gente quebrar. Mas assim, é claro que a gente consegue olhar uma pessoa chutando e falar, pô, essa aqui está com uma técnica melhor do que a outra. A gente faz isso muito facilmente. Só que eu precisei destrinchar um pouco melhor isso. E aí eu quebrei até um nível mais abaixo, onde chegou um ponto que para mim eu falo, pô, para mim tá legal, facilitou a minha vida, facilitou o meu trabalho. Claro que alguém mais chato do que eu pode falar, pô, Alan, me questionar e falar, mas o que é isso aqui? E aí a gente tem que ir para um nível mais profundo de discussão. Mas porque eu queria, funcionou bem, eu vou passar agora para vocês uma visão que é muito particular, que é a maneira de interpretar essa qualidade técnica. Bom, para facilitar o meu trabalho e também para poder passar mais facilmente para aqueles professores que trabalham comigo, eu consegui formar alguns faixas pretas que dão aula, então eu queria ampliar, ter alunos, atletas que me apoiassem no trabalho. Então chegou um ponto que eu precisei capacitá-los e fazê-los entender a minha maneira de pensar. Então eu cheguei em 4 relações. Eu não sei nem se esse nome é o ideal, se alguém tiver sugestão depois para melhorar isso aqui, eu estou aberto. Mas eu peguei 4 partes, 4 aspectos da técnica para eu atacar de maneira mais consistente. Então, a primeira relação é a relação com o solo. E essa talvez seja, no meu entender, talvez a mais importante, talvez a mais fácil de você trabalhar também. Teve uma vez que eu estava assistindo no YouTube uma preparação física, preparação geral de um atleta de MMA. E aí eu estava vendo o cara fazendo uma série de coisas que eu acho muito legais. Então, assim, agachamento muito pesado, box jump alto, LPO
uma velocidade grande, uma potência muito legal. Falei, pô, o treinamento geral desse cara é muito bom e tal. Arremessos de medicine ball, as coisas que eu acho que são de fato bem interessantes. E aí depois apareceu esse mesmo atleta chutando um saco de pancada. E aí o atleta ficava na base, né, mais ou menos assim, na hora que ele ia chutar, ele se ajeitava todo para chutar. E no meu entender, o que esse cara está fazendo? Ele está desperdiçando o treino geral que ele fez. Porque agachar, saltar, fazer pliometria, fazer LPO, são exercícios que te dão a condição de tirar a força do chão com muita velocidade. Na hora que você não tem a técnica ideal para aproveitar isso, para tirar essa energia do chão de maneira mais produtiva, de maneira mais econômica, eu acho que você está incorrendo num erro muito grande. Então, assim, melhorar essa relação com o chão é algo que eu considero fundamental. A segunda relação é a relação entre os segmentos corporais. Então, assim, eu tenho que ter coordenação entre os membros superiores e inferiores, meu movimento tem que ser harmônico. Eu tenho que ter coordenação entre a parte superior do meu corpo e a parte inferior, entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, as coisas têm que estar organizadas, harmoniosas. No começo do meu trabalho, como iniciante, eu prezo muito a movimentação dos braços como fator de equilíbrio. Eu não começo usando o braço como fator defensivo. Eu prefiro que o aluno, o atleta iniciante, ele primeiro aprenda o movimento e trabalhe os braços, como na caminhada, como na corrida, utilizando o braço como fator de equilíbrio, para depois trabalhar a questão do bloqueio. Eu acho que começar o iniciante já muito preocupado com a guarda, é interessante a gente diferenciar a guarda de bloqueio, muito preocupado com a guarda, isso pode acabar fazendo com que ele aprenda o movimento de uma maneira não muito proveitosa, não muito bacana. A terceira relação, que eu chamo, isso aqui é uma visão muito particular, então assim, é a minha maneira de pensar a técnica, tá? Talvez ajude vocês, não estou dizendo que é a melhor não. É pensar a relação entre os eixos, ensinar o aluno a girar no eixo sagital, girar no eixo lateral, no eixo posterior, ter esses giros bem elaborados, tá? Fazendo isso de uma maneira mais organizada. E a quarta relação é a relação com o alvo. A relação com o alvo é produzir ações positivas no momento que eu toco no alvo. Então vai ter situação que eu vou bater, empurrar e me colocar mais atrás, bater, empurrar e sair para o lado, bater e praticamente puxar para fazer de repente um manual duplo, para fazer um apoio, bater, continuar incidindo força, resvalar e esse chute chegar no rosto. Então são situações em que eu aproveito o momento do contato com o meu pé no alvo. Isso é algo que eu não vejo sendo muito trabalhado e também é um diferencial bastante grande dos meus atletas. A gente dá uma ênfase grande nisso e eu tenho, assim, a minha percepção de que tem feito diferença. E aí a gente vai, isso aqui eu vou passar rapidamente, que é o seguinte, eu elaborei 4 relações e eu já tinha falado de 3 tipos de exercício, geral, específico e competitivo. Então eu consigo organizar as 4 relações dessas três categorias de exercício. Então a gente vai ter, na relação com o solo, o que eu acho fundamental na parte geral? O aluno tem que saber agachar, ele tem que saber agachar, e em geral o brasileiro agacha mal. A gente tem uma cultura grande de flexão de braço, né? Em alguns ambientes o pessoal faz flexão com muita facilidade, gosta e tal, mas se você pega, no geral, e manda o brasileiro agachar, talvez agora esteja melhorando, mas no geral você vai ver pessoas querendo agachar assim, reto, com a coluna reta, o joelhinho para frente. Em outros países o agachamento é uma coisa muito mais comum. Aqui a gente ficou muito tempo, faz mal para o joelho, faz mal para a coluna, e o aluno tem que saber agachar. Outra coisa é saber saltar. E aí já teve gente, mas saltar todo mundo salta. E vocês de repente vão lembrar de alunos, atletas que na hora de pular, ao invés de levar o centro de gravidade para cima, só ergue a perna rapidamente. Na hora de saltar, mexe o braço demais, então não tem um movimento harmônico no braço na hora do salto. Então assim, saber saltar é importante. Até porque se você coloca um atleta que não sabe saltar, que não sabe impulsionar e amortecer para fazer um trabalho pliométrico, por exemplo, vai dar problema, não vai ser legal. Saber equilibrar. Então equilibrar para mim é uma relação com o solo na parte geral. E a outra coisa é saber deslizar. Eu considero muito importante no taekwondo a capacidade de deslizar com o pé de baixo. E aí eu venho até desenvolvendo um trabalho de educativo para deslize, porque tem muita gente que pula, uma pessoa quer manter a perna no alto e progredir para frente, ao invés de ela deslizar, ela vai fazendo pequenos saltos.
Até porque a gente vê às vezes coisas no YouTube, né? Tem vídeos aí muito caros, até DVDs e tudo. Se você for aplicar certos exercícios que estão nesses vídeos, vocês vão estar contribuindo para consolidar um padrão de movimento que não é ideal. Por exemplo, fazer esse trabalho de manter a perna no alto na escadinha, na escada de agilidade, pode ser um excelente trabalho de força, mas se você está querendo melhorar a técnica do deslize, talvez não seja o ideal, porque você vai obrigar o atleta a saltar, para ele não arrastar a escada junto, e saltar não é o mais desejado nessa hora. A gente quer que ele deslize, que ele mantenha o centro de gravidade na mesma altura e progride com mais velocidade. Nos exercícios específicos, é a atenção à partida do movimento, ao início do movimento. Então, aquela história do sobrepasso, né, de mexer o pé da frente para chutar e evitar isso. Também fazer o aluno aprender a usar o CAI. O CAI é o que a gente desenvolve quando a gente faz pliometria, né, o ciclo, alongamento e encurtamento. Tem atleta que usa muito isso, né, consegue usar isso com facilidade na hora de partir para o chute. E tem atleta que não. Isso pode ser ensinado, isso pode ser treinado. A aterrissagem, também é um amortecimento, né? Após fiz um chute, quando eu desço a perna, já desci de uma maneira econômica, bem feita, bem executada. E na movimentação, steps, então vai ser o meu olhar, eu vou estar observando a relação dele com o chão nesses momentos. E na parte competitiva, a gente vai observar ele fazendo luta, a sombrinha, ou exercícios mais ecológicos, né? Mais próximos da lógica interna, que a gente já viu. E aí, porque assim, tem atleta que na lógica fechada, você vai ver que a partida dele é boa. Mas quando você coloca estímulo, frente para trás, ataque contra ataque, isso já muda. Isso já não fica tão certinho. Então ele vai ter que procurar fazer a partida ideal em situações de oposição, em situações mais ecológicas. Bom, aí eu fiz a mesma coisa com as outras relações. Na relação entre os segmentos, exercícios gerais, a corrida na os skips, aquelas elevações de joelho parado também, muito legal. Os pêndulos, movimentos de pendular o corpo de um lado para o outro, para frente e para trás. Os arremessos, para você jogar a perna, o membro mais livremente, mais solto. E aí na parte específica, ênfase na coordenação, nos fatores de equilíbrio, como eu falei, usar o braço mais como fator de equilíbrio, pelo menos no começo. E sempre que possível também, mesmo para atleta de alto nível, ele tem que usar os fatores do braço como fator de equilíbrio. Desenvolvimento da transferência proximal distal. Isso aqui é muito fácil de perceber no chute Apchagui, por exemplo. A gente acelera a nossa coxa, que é um segmento mais próximo da gente, mais proximal. A coxa para, e na hora que a coxa para, essa velocidade é transferida para a perna, para a parte mais distal. Tem atleta que consegue usar muito bem isso no chute. Então ele faz um movimento rápido da parte mais proximal, a parte proximal freia e a distal acelera. E tem atleta que não consegue usar muito bem. E isso também é treinado. Com esse olhar eu consigo atacar essa qualidade. E uma coisa que eu digo, eu acho que acontece, mas também é uma visão minha, é usar nesse momento também da transferência proximal distal, é você usar o CAI na fase aérea. Porque tem hora que o músculo ele vai se alongar de maneira rápida e ele vai ter um acúmulo de energia elástica e a gente transferir isso para uma contração excêntrica, né, para a execução do movimento logo em seguida. Também é algo que eu considero, eu acho interessante a gente estar atacando esse CAI na fase aérea. E, novamente, aqui a observação nas situações ecológicas. Aí o CC, a relação com os eixos, piruetas, estrelas, aqui eu acho que já deu para entender a organização. Na relação com alvos, tocar e empurrar, tocar e puxar, resvalar, como eu falei. E aí uma definição mais formal de técnica, um conjunto de procedimentos e conhecimentos capazes de propiciar a execução de uma atividade específica, de complexidade variável, com um mínimo de desgaste. Aqui é importante a gente lembrar desse desgaste aqui. E o máximo de sucesso. Uma definição bem genérica, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse desgaste aqui. É algo identificável, ou seja, uma coisa que a gente olha, a gente sabe, só de ver a gente sabe o que é um banal, o que é um Apchagui. É reprodutível, é transmissível, revelando um componente cultural muito forte.
E é um conhecimento procedimental, ou seja, algo que você aprende a fazer. É um saber fazer. É um conhecimento que tem a ver com procedimento. Isso aqui, na universidade, eu também tive só esses 3. Só que eu coloquei em amarelo aqui da técnica, porque eu aprendi assim. Eu aprendi métodos de ensino. E parecia que esses 3 iam dar conta de tudo que eu ia fazer na minha vida de professor. Depois a gente vai ver que existem outros. Então, o método parcial é ensinar o movimento pedaço por pedaço. E aí eu fazia muito ele progressivo. Isso também é algo que eu tenho usado esse nome, não sei se usa na literatura. Mas o que eu chamo de progressivo? É você pegar do começo para o final. Então, assim, quando eu comecei a treinar, era comum aprender o bandal assim, eleva o joelho até um certo ponto, aí volta. Eleva o joelho e volta. Depois eleva o joelho e gira. Aí volta, pisa. Depois eleva o joelho, gira, estende o joelho e cai à frente ou retorna atrás. Então a gente está construindo um movimento pedaço por pedaço e do começo para o final. Hoje em dia, eu tenho usado alguns exercícios que fazem o final do final para frente. Então, por exemplo, com alunos que têm muito problema de girar o pé de baixo, eu considero fundamental o giro do pé de baixo com chute com a perna de trás, por exemplo, tem aluno que não gira. E aí você fala, e aquilo que o mestre Rodney falou, não é legal você ficar corrigindo o cara toda hora, porque ele pode acabar... Hoje em dia a gente tem uma geração aí muito mimimi, né? Um pessoal muito sensível, né? Então, às vezes é melhor, ao invés de você ficar corrigindo, você criar uma estratégia para ele fazer certo. Então eu tenho trabalhado o Doryō ali, por exemplo, às vezes do final para frente. Então eu já coloco o pé do aluno na posição, coloco a tirinha no chão na posição que eu quero, ele pisa em cima. Ele vai fazer o Doryō com a perna na frente, ele vai sentir como é que o corpo dele tem que se alinhar, movimento, a pelve, o pé. E aí ele vai, já é mais no final, para depois ele fazer a partida e o final. Tá? No caso do Torguete aqui, Dolgue, Dante aqui, o nome do chute que mais tem nome. Girar e bater bandal. Também trabalhar o salto para trabalhar o giro do pé no ar. E essa é uma questão que eu acho que é até uma prevenção de lesão. O atleta que sabe fazer o giro e já pousar, ou seja, ele faz o giro do pé no ar e o pé já chega no chão na posição final que a gente deseja. O atleta que faz, por exemplo, bandal duplo, e esse giro bandal e o pé não chega na posição final, né, dita correta, no dia que ele estiver mais cansado, que ele não estiver tão legal, o risco de lesão no ligamento cruzado anterior é muito grande. Então, assim, o ensino da técnica correta, como eu falei do desgaste, ele também previne algumas lesões. Um método global é você ensinar o todo, ensinar o movimento, a técnica de uma vez, e aí para movimentos simples. Na verdade, assim, eu considero que sempre que possível é melhor usar o global. Sempre que você puder usar o método global para ensinar, é melhor, na minha visão. Porque o parcial, às vezes, deixa umas marcas, deixa uns quebrados no movimento. Tem que ter um cuidado com isso. Hoje em dia tem movimentos que eu já defini, que eu ensino pelo global, caso do bandal, Doryō, Neryo, Ryō. E tem movimentos que eu prefiro trabalhar o parcial, caso do Tuchagi, da Chichagi e do Torgue. Eu prefiro usar o parcial. E o misto é você começar pelo global e sentindo a necessidade, naturalmente a gente faz isso, é voltar no parcial, quebrar o movimento em partes menores para trabalhar algum detalhe. Bom, e o Tazebu. E aí, aqui são algumas recomendações sobre o treino técnico. E aí a primeira, em cima da técnica, é o que eu chamo de treinamento técnico contextualizado. Para mim, isso aqui é uma grande diferença para você de fato fazer o treino técnico estar alinhado com o treino tático. Contextualizar a técnica, para mim, é o que faz a ponte do técnico com o tático. Se você ensina só o movimento, eu vou dar um exemplo bastante simples. Imagina que um professor está ensinando a fazer Neryo Chagi. E aí ele coloca lá um aluno para segurar, ele fala, vai subir a perna bem alto, vai descer o corpo assim, tal, vai cair na base no final. Ele mostra várias vezes, explica o movimento várias vezes, depois ele pega a raquete na mão do aluno e agora vamos lá, vamos fazendo. E o pessoal faz esses Neryo Chagis. Imagina o mesmo treino, só que além de explicar a execução, demonstrar, o professor acrescenta a seguinte frase.
O Neriochagui, inclusive, ele é muito bom de utilizar quando o atleta não recua. Quando o atleta está parado, quando ele quer socar. Então, quando você dá o contexto, quando você dá a historinha, pelo menos uma básica, você faz com que o aluno entenda, bom, essa técnica eu uso em tal situação. E é claro que, de repente, alguém vai pensar, pô, mas a gente faz isso sempre. O que eu tenho visto é que, muitas vezes, a gente esquece. Eu esqueci de fazer com algumas coisas. Vou dar um outro exemplo. É comum eu começar os cursos que eu falo, que eu ministro, falando assim, pessoal, ó, é band-out aqui com a perna de trás, vocês vão treinar band-out aqui na base aberta, ou na raquete ou no corpo, e eu quero que vocês treinem da maneira que vocês estão acostumados. E aí o pessoal, né, base aberta, orientação é essa, base aberta, mão na perna de trás. O pessoal começa, e aí claro que aparecem algumas questões técnicas, né, de movimento, mas quando eu pergunto sobre o contexto, eu pergunto assim, pessoal, que bandal foi esse que vocês fizeram? Aí eles, bandal com a perna de trás. Mas é um bandal, vamos melhorar isso, é um bandal em que distância? O pessoal, distância média. É um bandal com a perna de trás para distância média. Chutando um alvo que está parado ou em movimento? O pessoal, um alvo parado. Então é o chute que a gente mais treina, quer dizer, há tempos atrás era, de repente agora não. Então, bandal, na distância média, bandal, perna de trás, distância média com alvo parado, 4 características. E aí eu pergunto, quando é que esse chute tem uma grande chance de acertar? E aí o pessoal fica meio assim, poxa, é o chute que a gente mais faz e em geral a gente não dá um contexto bom para a aplicação desse bandal. Claro que num grupo mais seleto, um grupo mais qualificado, de repente isso já é melhor, com certeza, né? É o caso de vocês. Mas então percebam que às vezes a gente faz as coisas e se a gente explica para o aluno e fala assim, ó, esse chute direto, é muito comum o atleta não sair quando ele quer atacar. Então se você está ganhando, se você cede um pouquinho de espaço, se o atleta está realmente voltado para atacar, a chance dele tomar um chute parado, sem esquivar, ele é maior. Você tem uma tendência maior de ter sucesso com um chute que visa acertar um alvo parado. Então, o alvo parado ele vai acontecer em algumas situações que o atleta tem que saber qual é. Tá? Depois de uma finta forte, se ele inicia um movimento e tenta voltar, também posso chutar um chute mirando num alvo parado numa distância média. Tá? Então, situações numa troca de chute, né, depois de uma finta, então são situações que o aluno tem que conhecer, que o atleta tem que conhecer. Então, contextualizar cada técnica. Quando é que é bom de aplicar um Neryu? Quando é que é bom de aplicar um Yoke? Quando é que é bom de aplicar um Yoke seguido de Doryu? Quando é bom de aplicar um Tucheni de contra-ataque? Qual é a historinha básica? E aí, claro que você vai explicar para o aluno que, assim, se a gente comparar as técnicas com uma arma, por exemplo, eu digo para o aluno que o Neryu é bom para o atleta que fica parado. É um ataque de Neryu. É bom para o atleta que fica parado ou que ele soca. E aí eu posso comparar isso com uma faca, que é uma arma para distância curta. Mas eu também digo para o aluno o seguinte, ó, eventualmente você vai dar um Neryu buscando longe. Então assim, é como se eu pegasse a faca e jogasse. Então a faca, em essência, é para distância curta, mas em situações um pouco atípicas, eu posso jogar a faca longe. Então assim, mas é bom que pelo menos um contexto, uma historinha básica, o aluno conheça das principais técnicas. Porque depois, se você acostuma a ilustrar esses contextos, depois, naturalmente, o atleta cria os dele. Fica mais fácil para ele entender, bom, Neryu que eu faço nessa situação. Eu tenho um atleta que ele gosta muito de aplicar Neryu. E a historinha dele já é outra. Então ele fala, pô, se eu fintar e o cara mexer só o pé de trás e deixar o pé da frente, não sei o quê, ele já tem um outro roteiro do contexto dele. Bom, foco na qualidade. Bom, quando eu penso em treino técnico, eu tenho que ter qualidade do meu movimento. E aí qualidade implica trajetória correta, aquelas relações que eu falei, mas a qualidade também implica numa velocidade que seja coerente, numa potência adequada, e aí eu vou ter fatores que de repente vão atrapalhar essa qualidade do trabalho. Tá? Então eu chamo a atenção que a gente tem que ter cuidado. Mesmo com criança, com atleta, assim, misturar exercícios lúdicos com treino técnico, eu posso estar atrapalhando um pouco a técnica.
Poxa, não, mas então não vai ter ludicidade nunca? Não, vai. Mas quando tiver ludicidade, é a ludicidade sem misturar com a técnica. Materiais, como eu falei o exemplo da escadinha. O material ele pode ser um aspecto muito motivador do seu trabalho. Então, e essa é uma questão que quando eu falo nos cursos, o pessoal fica me olhando meio contrariado, mas um dia eu já falo isso brincando, que é para não... Porque assim, às vezes a gente gosta, né, de comprar escadinha de agilidade, um monte de cone, barreirinha, um monte de situação que é legal, é bom ter, tem um aspecto motivacional muito bacana, tem um aspecto de variação muito grande, visualmente é muito legal. Só que o que eu acho que não é legal? Se você monta lá o seu circuito com um monte de material e você faz só exercício geral, na minha visão isso vai ser ótimo. Se você, né, sabe o que está fazendo, o tempo, né, o sistema energético que está trabalhando, ou simplesmente está dando um treino geral de coordenação, né, a gente tem que fazer os atletas se movimentarem, aumentar o repertório motor, show de bola. O que eu particularmente não gosto, a minha crítica qual é? É quando, por exemplo, você faz um exercício com material, faz a escadinha de agilidade, e no final tem alguém segurando a raquete para você dar um bandal. Bom, se o atleta já tem um bandal perfeito, a técnica dele já está legal, ele já aprendeu, ele já faz daquele jeito, não vai mudar, é até bacana, porque você está criando uma situação de estresse, onde ele vai ter que manter o padrão. Mas para alguém que está desenvolvendo a sua técnica, isso vai atrapalhar. Esse bandal que ele dá no final da escadinha não vai ser um bandal tão bom, com tanta qualidade, do que se ele estivesse fazendo em outros contextos. Tá? E eu tenho outras estratégias para estar causando estresse sem misturar o exercício geral ou sem colocar um material. Tá? Então, assim, o que eu recomendo é que a gente tenha cuidado. Pô, não, mas eu comprei um monte de coisa, escadinha, barreira, cone, não sei o que, não é para usar. Não, usa. Mas tenha cuidado ao misturar esses tipos de trabalho. Trabalho com exercício geral, com exercício técnico, com exercício, a parte lúdica, com exercício técnico. Quando o objetivo é desenvolver a técnica. Se o objetivo é mais o aspecto geral, aí é outra história. E um cuidado que eu tenho que ter muito grande também é com a fadiga. Se eu quero qualidade, eu não posso estar com o atleta cansado. Então, assim, às vezes a gente organiza o treino e a gente deixa, às vezes, para o final, algum tipo de treino que precisa do atleta muito descansado. Por exemplo, chutes de maior dificuldade técnica, é bom que se faça mais no começo do treino. A própria luta. Então, assim, é muito comum, um modelo muito comum é aquecimento, às vezes o aquecimento já é um trabalho geral muito forte, depois chuta a raquete pra caramba, faz trabalho 2 a 2 pra caramba, faz um monte de coisa para no final lutar. Então, assim, é um modelo interessante? Mas eu posso estar caindo no problema de estar fazendo sempre a luta mais cansado. E aí a qualidade da luta também cai. Então, assim, esse olhar para a qualidade é algo que a gente tem que estar atento e organizar melhor a ordem dos treinos. Bom, como eu havia falado, evoluir de situação fechada para situações abertas. E aí um exemplo, o próprio mestre Fernando Madureira também fala sobre isso, é a questão, bom, o aluno vai aprender a fazer o bandal. Então, você ensina lá, explica tudo, ele faz o bandal com a raquete parada. Então está fechadinho, ele chuta quando quer e o alvo está parado. Quem segura também está parado. Numa próxima situação, a raquete está fora, e aí ele já tem que identificar quando chutar. Numa próxima situação, o chute pode ser aqui e aqui, então já tem 2 possibilidades de resposta. Então eu já estou abrindo mais a situação. Além disso, colocar controle de distância. Então ele vai ter que me acompanhar na distância e quando eu colocar ele chuta. Daqui a pouco eu coloco para fazer contra-ataque também. Então eu estou evoluindo na técnica, no bandal, mas eu estou abrindo mais a situação. Bom, agora depois que você me chutar, você vai cair na base e eu vou tentar responder. Você vai ter que bloquear no final. Então eu coloquei a oposição no final. Bom, agora você vai ter que estar controlando a distância e eu vou estar te dando IOP toda hora, você não pode tomar o IOP e quando eu colocar você dá o bandal. Então eu coloquei a oposição antes. Ó, você vai ter que dar o bandal, mas o de cá pode dar tuxa guia. Coloquei a oposição durante o movimento. Então a gente vai evoluindo no aspecto técnico de situações fechadas para situações mais abertas. Isso aqui hoje em dia eu acho que já melhorou bastante, mas na minha época de aluno, a gente aprendia muito assim, o chute certo é assim. Se não for assim, está errado. Né? A questão do padrão técnico assim, era muito cobrado, pelo menos na escola onde eu fazia.
E hoje em dia, eu vejo que assim, é claro que é bom você desenvolver um padrão, claro que é bom você saber o que é mais positivo, o que é mais interessante, mas o aluno tem que treinar variações. Tem lugar que eu ministro o curso que quando eu falo banal na distância curta, o pessoal estranha, porque fica feio jogar o quadril para trás, não sei o quê. Pô, como assim bandal curto não é para treinar? Por que é bandal curto, longo, médio, longo, né, de baixo para cima, de cima para baixo, depois do doyo, depois do yoke? Então assim, hoje em dia, como a gente está fazendo mais variações, isso já está diminuindo um pouco. Mas antigamente essa coisa do isso aqui é certo e de outro jeito não pode, mas eu acho que isso aí já melhorou. Então estimular o aluno a criar variações também, você ensinar algumas variações, mas também deixar o aluno criar, dar um problema para ele resolver, tem que acertar a cabeça do outro ali. Não interessa muito como. O outro pode se defender assim, assim, assado, e você vai tentar buscar. E aí essa questão que alguns criticam, mas isso nem é chute do taekwondo, mas a regra permite, por causa que continua acontecendo. Né? Os atletas agora estão fazendo sem segurar, mas fazem. E outras coisas vão acontecer, porque essa liberdade lá é interessante. Relacionar as capacidades físicas, né, as valências físicas, com movimentos fundamentais é técnica. Então vai ter hora que você vai ver o seu atleta fazendo um chute que você acha que não está muito legal, mas o problema dele não é o entendimento da técnica, da execução. O problema dele é que ele não tem ainda desenvolvido uma capacidade de fazer. Por exemplo, muito óbvio, o Doyo Chagui. Se a pessoa não tem flexibilidade suficiente para chutar a altura do rosto, ele vai acabar criando estratégia para o pé chegar lá sem ele girar o pé de baixo, sem ele ficar de lado, etc. Então, assim, alguns movimentos, bandal duplo ou chutes com apoio, com giro no ar, se o atleta não tem um nível de potência adequado, ele também não vai conseguir fazer. Então tem hora que eu tenho que ter um olhar um pouco atrás, né? A parte geral e de capacidade física, conhecer os educativos, como eu falei. Hoje em dia eu já tenho muito fácil, né, para mim o que é melhor fazer com geral, com método geral, com método global, o que é melhor fazer com método parcial, né, os exercícios que vão funcionar como um remédio, né? Está com tal defeito técnico, bom, então eu entro com esse educativo. Está com aquele defeito, com aquele hábito que eu não acho legal, a gente entra com esse treino. Então isso aí eu acho que pra gente já está bem no nosso sangue, né? Isso aqui é interessante a gente observar. Todo treino, ele promove condicionamentos, transferências, aprendizagens. Então, assim, um exemplo muito simples, aquele treino em coluna que eu falei, que é excelente. Antigamente era muito comum, a gente perdeu um pouco isso, mas deixar uma pessoa segurando o material e um grupo em coluna para fazer, na minha época a gente fazia porque só existia uma raquete na academia. Então toda vez que tinha uma raquete era uma coluna grande, porque só tinha um material. Hoje em dia a gente tem mais facilidade com os materiais. Então é comum a gente ter um material para cada dupla, de repente. Mas às vezes, dependendo do seu objetivo, eu quero fazer um treino com uma característica mais alática. Então eu quero um intervalo entre um chute e outro. Coloco ele para chutar, em coluna, ele vai para o final. Posso estabelecer uma movimentação ou não, só um descanso ativo ou passivo mesmo. E quando ele voltar, ele faz no máximo da velocidade de novo. Mas um problema que isso costuma gerar é o atleta chutar, ao invés de cair na base, ele já chuta indo embora. Então gera um hábito ruim. Né? E isso aí numa escala bem lá atrás. Agora, um outro hábito ruim que pode ser criado de maneira meio inconsciente, quando eu adquiri o colete eletrônico, era comum a gente fazer assim, deixava um de bucha, né, levando o chute, né, colocava o colete, e também uma coluna para chutar e ver se marca ponto. E aí era muito comum, o cara chutou lá o colete. O que ele fazia? Olhava no computador para ver se foi ponto. E aí ele fica ali um dia inteiro de treino fazendo isso. Chuta e olha, chuta e olha, chuta e olha, chuta e olha. O que ele faz na competição? Toda troca de chute, ele olha para o computador. Então, sem querer, de maneira inconsciente, eu acabei gerando um condicionamento ruim. Então isso é algo que eu acho importante a gente ter em mente. Solução para esse problema no caso, a gente colocava um de bucha, né, 2 buchas na verdade, um bucha para levar o chute, e outro bucha para ficar cantando a calibragem. Porque senão, como eram atletas de peso diferente, não adiantava eu colocar um limiar de ponta, eles tinham que saber a calibragem.
Então ficava alguém, esse segundo bucha quase sempre era eu mesmo, para ficar lá, ó, deu 18, deu 20, deu 32, deu 40. Cada chute informar aquilo que a mestre Carmen Carolina também falou, que o atleta precisa saber como ele está indo. Então cada movimento dando feedback, para ele não ter que olhar, ele acostumar a ter a resposta do técnico, porque eu faço isso também durante a luta, e é bom que faça. Teve uma troca, algo que pareceu que foi ponto, você informa ele, ó, foi nada não, continua 0-0. Ou teve, até parece que não foi, mas saiu ponto, ó, 1-0 cara, 1-0 você. Então tá informando, ó, deu 5 de calibragem, deu 12, deu 14, deu... Porque aí ele sabe, bom, tô chegando, tá faltando força. Então, esse feedback ele é importante. Na verdade, é um feed forward, né? Para quem gosta, é sempre bom gastar, né, com inglês, né? É uma alimentação para frente, não é uma coisa para trás. Eu quero tô dando informação para ele melhorar o próximo. E aí eu costumo dizer o seguinte, assim como o médico tem que entender de doença para cuidar da saúde, a gente também tem que entender de erro para cuidar da qualidade, para cuidar daquilo que a gente considera certo. Então aí vem algumas considerações sobre as origens do erro, né? Erro é uma palavra muito complicada, tem coisas que a gente acha que é um erro, que às vezes é tudo que o cara pode fazer. Tem erro que serve de informação. Eu costumo dizer o seguinte, você vai dar uma flechada no alvo, você mirou, pá, concentrou, não sei o que, sentiu o cosmos, soltou a flecha, foi à direita, um pouco à direita do alvo. Bom, o próximo tiro você sabe o que fazer. Aquele erro serve como feedback, né, como informação. Mas tem erro que se você ficar repetindo, você depois vai tirar é difícil. Né? Então a gente tem que ter esse olhar também. Mas vamos lá com relação às origens. Uma origem interna. Pode ser uma falta de vontade, às vezes o atleta acha que aquilo para ele não é importante, então informar o que vai ser feito, por que é importante, é bacana. Falta de entendimento, tem atleta que às vezes não tem uma cognição tão legal para certas coisas, e aí ele não entende o que tem que fazer, e aí ele acaba fazendo errado porque você não explicou da maneira que ele pudesse entender. Como eu já falei, falta de alguma capacidade física, né, ou valência física, falta de força, coordenação, flexibilidade. Cansaço, pode ser que naquele dia especificamente, ele esteja muito cansado de uma outra sessão, ou do acúmulo do treinamento da semana. Medo, eu tenho o medo, assim, principalmente na luta, tem atleta que faz um monte de coisa e tal, mas se você colocá-lo para lutar com alguém um pouco superior, alguém que chuta um pouco mais forte, ele muda completamente o jeito de lutar e passa a incorrer em erros técnicos também. E alguns atletas têm um excesso de excitação, tem uma excitação além do necessário. Então tem uma tabelinha muito antiga, que eu não vou lembrar o nome do autor, mas que diz que o nível de excitação ele tem que ser compatível com a tarefa. Tarefas muito simples, como eu falei, correr 100 metros, por exemplo, ou levantar peso, é simples, não tem informação. O cara tem que estar muito, muito estimulado. Uma atividade intermediária, por exemplo, o basquete, ele tem que estar estimulado sim, mas como é um movimento final, acaba sendo uma coisa que exige uma destreza, uma precisão muito grande, ele tem que estar mais focado, mais tranquilo. No caso da ginástica artística, por exemplo, né, um movimento complexo, um salto duplo, mortal, se ele estiver muito animado, ele vai se dar mal. Ele tem que estar no nível de excitação, de concentração ideal. Eu diria que o taekwondo seria mais do que o basquete, porque é um esporte de combate. Estaria intermediário, de repente, entre o basquete e a ginástica, por exemplo. Ela tem que estar no nível de excitação legal, mas nem tão grande. Origem externa. Então, um ambiente inadequado, o piso é um fator. Quem dá aula com piso muito macio, tatame muito macio, para tentar girar o pé de baixo, por exemplo, complica. Tá? Então, são fatores que vão... Distrações, às vezes o treino acontece com uma aula de lamberóbica do lado, ou com outros movimentos do lado que podem atrapalhar certos tipos de treino. A orientação inadequada, então, às vezes a fala do professor, do treinador, também pode estar causando uma ambiguidade, uma falta de entendimento. E a relação com movimentos anteriores e posteriores. Isso aqui também, eu já dei até o exemplo, por causa da escadinha e do bandal no final. A relação do bandal com a escadinha que já aconteceu atrapalha a técnica. Teve uma vez que eu passei, isso está até no YouTube, eu montei um percursozinho, não era um circuito, era um percurso. E eu coloquei acho que 3 ou 4 estações de coisas que eu acho legal. Tinha um slalom, né, uma atividade de zigue-zague, tinha um salto em 3 barreiras, barreirinhas pequenininhas,
E no final, só para dar uma animada, eu estava lá com 3 pneus de caminhão, os alunos tinham que entrar no pneu e sair do pneu rapidinho. Eram crianças. Só que o que aconteceu? Pular dentro do pneu, para eles, era maneiríssimo. E pular as barreirinhas e fazer os lados era um negócio que não tinha muita graça. Então eles passavam no começo do percurso de qualquer jeito, já pensando em entrar e sair do pneu. Então, assim, se fosse feito um circuitozinho, ó, um grupinho só nos lados, um grupinho só no saltinho, um outro grupo só entrando e saindo do pneu, a qualidade seria melhor. Então, assim, a gente tem que pensar nessas relações também. E aí uma coisa que eu tenho falado, o que é um bom treino? Existe uma série de variáveis envolvidas. Então, eu costumo dizer o seguinte, você pega o mesmo treino, o estrito, você prescreve lá, ó, vai aquecer, vai ser assim, assado, vai estimular aqui, vai fazer tantos rounds de luta, depois vai chutar a raquete, dependendo dos parceiros que estão. Você aplica isso num lugar, aplica em outro, dependendo dos atletas que estão ali, o treino vai ser bom ou não. Uma coisa é você fazer luta, treino de sparring na Coreia. Outra coisa é você fazer treino de sparring com um monte de faixa branca, faixa colorida, alunos, né, que não são atletas. Então a gente tem essas situações. Tá? Então dizer o que é um bom treino vai depender. Outro exemplo, o treino foi o mesmo, só que um atleta estava cansado, morto, exaurido, e o outro estava bem condicionado, bem disposto. O treino para o que está cansado vai ser ruim, para o que estava bem vai ser melhor. Então tem uma série de variáveis que não são tão complexas, não são tão simples. E essa imagem aqui também é coisa de velho já, estou ficando meio idoso. Esse filme é um filme que eu assisti muito, é uma cena do filme Conan o Bárbaro. Eu gosto dessa cena que é o seguinte, o Conan ele foi preso criança, né, ele foi levado como escravo para rodar esse moinho aqui, era conhecido como Roda da Dor. E aí tem uma cena que é a cena do crescimento do Conan, ele está empurrando esse negócio, com mais um monte de criança empurrando também. E aí daqui a pouco você percebe que ele cresceu um pouco e o número de crianças diminuiu. Da outra passagem de tempo, ele está maior e menos crianças. Chega uma hora que está só ele, enorme, forte, Mr. Universo, e criança nenhuma. Ou seja, o treinamento, a roda, era uma desgraça, era um treinamento ruim. Mas quem sobreviveu ao treinamento ruim virou o bicho. Então o cara ficou super forte e tal. E às vezes acontece isso. A gente vê isso no discurso, o pessoal da antiga às vezes fala, não, pô, no meu tempo era assim, era assado, papapá. Na verdade, aquele treino era um treino que às vezes era um treino muito duro demais da conta, com a tendência a quebrar muita gente. Mas quem sobrevivia àquilo ficava bom. Às vezes a um custo grande. A gente tem discutido aí a questão de lesão. E é uma coisa que eu tenho falado bastante, porque assim, na verdade, a coisa que a gente tem que entender é que todo treino ele dá resultado. Qualquer treino aplicado de maneira sistemática, ali todo dia e tal, ele sendo muito científico, ou muito empírico, ou muito certinho, ou muito de qualquer jeito, se tiver gente treinando, ambiente para treinar, se o atleta competir, se ele for lá, os resultados vão acontecer. E aí, qual é o problema? O problema é que às vezes o treino que não é muito controlado, ele vai ter um custo muito alto. Então, lesões de joelho, lesões de tornozelo, lesões de quadril, overtraining, overreaching. Tá? E o treino mais certinho, mais planejado, mais elaborado, a chance de você ter um sucesso num patamar maior. Porque resultado em nível nacional é muito bacana. Mas quando a gente pensa em resultado em nível mundial e olímpico, é difícil fazer as coisas de qualquer jeito e chegar lá. Então, assim, a gente precisa melhorar a nossa qualidade do treino. E o risco, o preço que às vezes o atleta paga por um treinamento que não é muito bem amarrado, é muito grande. Um erro que eu cometia bastante, antes de começar a estudar um pouquinho mais, era o seguinte, aquela história de que todo treino é físico, então eu não me preocupava muito com isso, e não me preocupava muito com o sistema energético que estava sendo utilizado em cada treino. Então, assim, você chuta, 2 a 2, luta, todo treino ele fica com uma característica
meio dupla, ele fica aeróbio e lático, né? Ele vai atacando bastante esses dois sistemas. E quando você não alterna o sistema energético, o seu descanso ele fica prejudicado. Se você faz um treino um dia bem alático, no outro dia mais lático, no terceiro dia aeróbio, ou 2 aláticos, 1 lático, aeróbio, mas você alterna a cara do treino, o seu atleta descansa mais. Quando você não tem esse cuidado, o que acontece é o seguinte: na segunda ele treina bem, na terceira ele treina bem, na quarta ele já está cansado, dolorido, na quinta ele está cansado, dolorido, mal-humorado e propenso à lesão, e na sexta mais ainda. E aí você acaba mudando o seu planejamento, fazendo a sexta mais leve, não porque você quer, mas porque o atleta está exaurido, já cansado. Então, assim, se você alterna, né, se você começa a usar treinos mais aláticos, que são treinos de intensidade muito alta, mas com descanso grande, com intervalos grandes, a chance disso acontecer é menor. E o atleta cansado, ele fica muito mais suscetível à lesão. Então, esse é um olhar que eu acho que a gente tem que ter, tá? De maneira bem consistente, olhar para os sistemas energéticos, pensar que o treino de taekwondo também é físico, também envolve, e eu tenho que cuidar da fadiga do meu atleta durante a semana, durante o processo. Bom, e aqui a gente termina o primeiro módulo, né, que a gente falou mais de conceitos básicos e mais da questão técnica, e o segundo módulo a gente vai ver mais da questão estratégica e tática. Muito obrigado, forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.